Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vamos fazer aqui a nossa revisão referente à segunda avaliação para as turmas do segundo ano, beleza? Então destacando aqui para vocês que o tema são dois. São as teses, as ideias do Max Weber, sociólogo alemão, e as teses de Karl Marx, tá bom? Então gente, vamos lá, vamos começar primeiro com o Max Weber, que ele fala sobre a ideia de ação social. Ação social, na verdade, são comportamentos, hábitos que as pessoas acabam se influenciando uma pelas outras, né? A ação social não é a ideia de que toda a sociedade te influencia, né? Mas sim os grupos na qual você faz parte, família, escola, igreja. Você pode ser influenciado por um grupo de pessoas ou por uma única pessoa, né? É a ideia de ação social. A ação social está ligada ao quê? A comportamentos direcionados, seria nesse sentido. E esses comportamentos acontecem muitas vezes ou tomar bênção do pai e da mãe, ou na ideia, por exemplo, de um hábito, um costume que eu tenho, que a minha família tem do ponto de vista ético e moral. A ideia de que se eu faço parte de um grupo, eu sigo o comportamento daquele grupo. É mais ou menos isso. Pode ser religioso, pode ser escolar, não importa. A ideia de que nós somos influenciados por pessoas e grupos de pessoas, né? E o nome disso se chama ação social. O Max Weber diz que existem 4 tipos de ação social. Ela pode ser tradicional, por exemplo, você faz parte de um grupo religioso ou um grupo familiar. Existem hábitos tradicionais antigos ali, e esses hábitos a gente vai seguindo, como tomar a benção dos mais velhos, por exemplo. Tá? A ação social ela pode estar relacionada também o quê? A valores. Quando se fala a ideia de valores, estamos falando aqui do caso de você fazer algo porque acredita naquele comportamento ético e moral, né? Então existe, por exemplo, um valor de honestidade que você aprendeu na sua família, por exemplo. Tá? Então é chamado de ação social ligado a valores. Existe ação social afetiva, que quando a gente faz algo influenciado por emoções, positivas ou negativas. Né? A ideia, por exemplo, da mãe que perde a cabeça e dá umas palmadas na criança que está se comportando de uma maneira tola. Tá? Então a ideia de que muitas vezes as emoções acabam influenciando o nosso comportamento. E muitas vezes isso acontece quando existe a ideia de uma influência de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Tá? E ação social com relação a fins, é quando você faz algo com outras pessoas visando um objetivo. Grupo de alunos, no grupo de estudo, analisando, estudando uma matéria para poder o quê? Qual é o objetivo? Passar de ano, tirar uma boa nota. Então, ação com relação a fins quando você faz algo visando um objetivo. Isso muitas vezes na ideia de grupo, tá bom? Bom, além da ideia de ação social, nós temos também uma outra tese do Max Weber que está ligado muito à ideia da religião. Ele lançou um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro ele vai falar basicamente como existe uma relação entre a ética do protestante calvinista e o capitalismo. Não quer dizer que o capitalismo foi criado pela reforma protestante, não é isso. Mas é dizer que o capitalismo ele tem comportamentos e hábitos que têm uma relação direta com a ética protestante. Por exemplo, os protestantes valorizam o trabalho, tá? Valorizam o lucro, tá? E condenam a preguiça, a vadiagem, a indolência. O capitalismo também tem a mesma ideia. Então Max Weber diz que não é à toa que os países que mais se desenvolveram economicamente, num ponto de vista ligado ao capitalismo, no início da modernidade, todos eles eram protestantes. E diz que isso não é coincidência. É que o modelo protestante da valorização do trabalho para glorificar Deus, né, seria uma maneira, uma forma, na verdade, de ampliação também do lado econômico e material. Né? Tanto é que o Max Weber ele fala muito sobre a ideia do desencantamento do mundo. O que é isso? No passado, o mundo ele era encantado. Né? As pessoas acreditavam muito em superstições e tradições. Então essas coisas eram muito comuns no passado. Tá? Não quer dizer que hoje não tenha pessoas que não desenvolvam as suas práticas supersticiosas. Né? Só que no passado era bem mais. Hoje a gente vive, segundo Max Weber, num mundo desencantado. E esse mundo desencantado ele é muito ligado à ideia da ciência, da tecnologia. Quer dizer, as coisas são provadas de maneiras científicas, de maneira técnica. Né? Não existe mais as fábulas do passado como era tão grande. Então, o Max Weber fala que o protestante calvinista usa muito essa ideia
do desencantamento do mundo. Quer dizer, um mundo racionalizado, tecnológico, burocrático. Então os modelos racionais, pragmáticos, é o que a gente pode chamar aqui de desencantamento do mundo. Tá? E é uma coisa que é muito comum entre o protestante. O protestante é um indivíduo desencantado, apesar de um religioso, mas é um religioso que não acredita em superstições e em tradições. Tá? E existe também a tese chamada de predestinação divina, que o protestante calvinista ele acredita na ideia da salvação. Só que essa salvação ela não é coletiva, ela é individual. Essa ideia do individualismo reforça, da salvação individual, o individualismo reforça a própria ideia do capitalismo sobre a questão do individualismo. Tá? E outra coisa que nessa predestinação divina é a ideia de que a riqueza, a prosperidade econômica, material, seria um sinal, não uma coisa efetiva, mas seria um sinal de salvação divina. Então é por isso que o protestante foca muito a ideia do quê? Do trabalho, do lucro, justamente para buscar essa prosperidade que seria, a princípio, um sinal, né, da salvação divina, visto que na ética protestante alguns nasceram para ser salvos por Deus e outros para serem condenados. Os que vão ser salvos, segundo a tese, o modelo, a ética protestante, os que poderiam ser salvos tinham como um sinal a prosperidade econômica e material. Tá bom? Bom, gente, outra ideia do Max Weber é na questão política. Ele fala sobre a questão do modelo do Estado como a única instituição que tem o monopólio da violência. O Estado é a única instituição que pode usar a violência de maneira autorizada. Logo, uma instituição pode ser violenta sem ser necessariamente arbitrária, ilegal. Tá? Então o Estado tem muito isso. Quer dizer, tu tem os membros do Estado, de policiais, membros das Forças Armadas, que eles são autorizados a usar arma de fogo. Né? Então a arma de fogo, que é a arma mais letal, acaba sendo uma espécie de monopólio do Estado e dos seus membros, dos indivíduos que constituem o Estado em si. Tá? Da mesma maneira, quando se fala em monopólio da violência, sobre a ideia do Estado, também existe a pena de morte. Né? Existem alguns países em que existe a autorização do Estado tirar a vida de pessoas. Né? A pena de morte, então, seria uma espécie também de monopólio da violência feita pelo Estado, desenvolvida pelo Estado. Tá? Outra coisa que o Weber menciona é a questão da dominação. Existe, dentro da ideia da política, quatro formas de dominação. A primeira dominação seria a tradicional. A dominação tradicional é muito comum, por exemplo, em instituições religiosas, né, onde existe toda ali uma liturgia, toda uma tradição antiga que existe desde muito tempo. E muitas vezes as pessoas podem usar essa tradição para dominar outras. Então veja bem o caso da monarquia. Existem alguns países que têm famílias reais, monarquia, que é uma prática política, né, que existe desde muito tempo e vai sendo reproduzido a todo momento, a todo instante. É o modelo tradicional. Né? Isso pode acontecer também em alguns grupos até, digamos assim, autoritários, violentos, como é o caso, por exemplo, da máfia. Né? Esses grupos ligados à máfia, que na verdade é uma irmandade, podemos dizer assim. Essa irmandade, ela muitas vezes ela tem, na verdade, ali a figura do chefão, né? E ali tem todo um simbolismo, todo um significado que é tradicional e que muitas vezes o poderoso chefão acaba utilizando para dominar outras pessoas. Tá. Outra coisa também, gente, é a dominação que ela pode ser legal racional. Legal racional tem a ver com eleições, modelo eleitoral. Então, por exemplo, assim, alguém que chega ao poder porque passou por um processo seletivo chamado eleição. Tá? E a ideia da eleição é o seguinte: ganha a maioria. Pronto, o indivíduo chegou ao poder porque a maioria votou nele. Tá? Então é chamado que é legal porque é autorizado e racional porque vence a maioria. A ideia é essa. Outro aspecto também é o modelo chamado de dominação carismática. O modelo carismático é quando uma pessoa chega ao poder através da sua habilidade, sua capacidade, seu carisma, de dominar, de atrair as outras pessoas com a sua habilidade pessoal. Então a gente pode dizer que quando se fala de dominação, existem esses três aspectos: o tradicional, o legal racional e o carismático. Tá bom? Então, gente, falar sobre o Max Weber, nós temos essas teses, no caso que a ação social, a tese da ação social, a ideia da ética protestante, tá? E a ideia do modelo de dominação, tá bom?
Agora vamos para o outro, Karl Marx. O Marx é um filósofo alemão que tem análises sociológicas. Ele vai falar sobre a ideia o termo é chamado de materialismo histórico. Materialismo histórico basicamente é o quê? É um modelo que tenta analisar na história a produção e a economia de uma sociedade. Olha aqui, ó, o cachorrinho aqui já está uivando, parece lobo. Então assim, como é que funciona isso? Não, não é lobo não, é que eu não moro perto de um zoológico. Essa aqui é um cachorro que fica uivando toda hora. Tá? Então vamos lá. Então a ideia aqui da dominação, aliás, Karl Marx. O Karl Marx ele fala sobre a ideia do materialismo histórico. O que é isso? Segundo Marx, você conhece uma sociedade pelo que ela produz. Produção é economia, são bens materiais, é tudo aquilo que eu pego da natureza e trago para o meio. Isso é chamado, na verdade, de produção econômica. E aí o Marx cria um método de estudo para isso. Ele vai chamar isso de materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? É analisar, é estudar na história a produção de uma sociedade, produção econômica. Tá? Então o ser humano se caracteriza pela ideia de produção e economia. Aí, para estudar isso, ele criou um método chamado de materialismo histórico. Tá bom? Outra coisa que a gente tem que analisar, além dessa situação, é a ideia de que quem são os responsáveis pela produção? Marx diz que é a classe social, as classes sociais. Quer dizer, as classes sociais são os grupos responsáveis pela produção de uma sociedade, a produção econômica. E como é que é essa relação entre as classes? É harmoniosa ou conflituosa? É conflituosa. É cheia de embates, de interesses opostos, é cheia, por exemplo, de conflitos, de interesses, porque a ideia de que uma classe sempre tenta explorar uma outra. E quando existe esse conflito, Marx usa um outro termo. Ele vai falar do termo grego chamado dialética. Tá? Dialética são conflitos ou embates. Então ele vai criar um outro método, o materialismo dialético, que é o quê? Que é de explicar esses conflitos, esses embates, esses conflitos na história, conflitos de classe, né, que existem desde a antiguidade até a modernidade, tá? Como na verdade sendo desenvolvido por interesses opostos, e vai fazer um estudo sobre isso, e ele dá o nome de materialismo dialético, que é de estudar na história as revoltas, os conflitos, as grandes revoluções, que segundo ele estão todos ligados ao quê? Ao modelo principalmente das lutas de classe. Tá bom? Bom, gente, outro aspecto que a gente vai destacar aqui também é que o Marx ele faz uma análise especificamente sobre a questão da economia, do capitalismo. Ele vai estudar o capitalismo, então ele vai pegar algumas teses ligadas ao capitalismo e outras coisas, na verdade, ele vai criar, literalmente. Então, por exemplo, ele vai falar sobre o valor de uso. O que é o valor de uso? Na verdade, é a utilidade de uma mercadoria. Valor de troca também está ligado à utilidade de uma mercadoria. Tá? Existe o valor trabalho, é um conceito que tem muito a ver com a ideia de um produto que ele tem um valor exagerado, ele tem um valor grande ou não pela quantidade de trabalho humano exercido nesse produto. Tá, então um produto ele pode ser mais caro, ele pode ser mais barato, dependendo da quantidade de trabalho humano exercido sobre ele. Então, quanto mais trabalho humano num produto, mais caro ele é. Essa é uma tese que ele tirou de um economista escocês chamado Adam Smith. Então ele vai aperfeiçoar essa ideia e destacar que quanto mais trabalho no produto, mais esse produto ele se torna caro. Seria essa a ideia do valor de uma mercadoria, de um produto, né? Ou até mesmo de um serviço. Por outro lado, ele vai falar também sobre o fetiche da mercadoria. E aí é uma invenção dele, é uma tese dele. O fetiche da mercadoria, fetiche significa feitiço. Segundo ele, alguns produtos eles têm um valor exagerado, grande demais, sem nenhuma explicação lógica matemática. Então, por exemplo, a ideia é assim, poxa, valor trabalho, um produto ele tem um valor elevado porque tem mais trabalho humano exercido no produto. Pô, beleza, tá ótimo, isso é correto. Tá. Mas existem produtos no capitalismo que ganham um valor exagerado, desculpa, muitas vezes, não pela quantidade de trabalho humano, mas muitas vezes por um status, muitas vezes por um símbolo, muitas vezes por uma representação, por uma marca. Aí ele dá um nome para isso, ele chama isso de fetiche da mercadoria. Quer dizer, alguns produtos eles podem ser caros, podem ter um valor exagerado pela sua qualidade, como é o caso da Apple, por exemplo, os produtos da Apple, ok. Mas existe também ali um fetiche que é a marca da maçã mordida. Então a ideia de que o fetiche da mercadoria está ligado principalmente a modelos, digamos assim, de significados, são simbolismo, que você encontra. É como se fosse um mercado de marcas.
e um produto ele é valorizado por isso. Talvez tenha essa situação. Mais-valia. Mais-valia, gente, é um conceito que o Marx denominou, chamou, que na verdade assim, mais-valia é horas de trabalho desenvolvidas, só que não são pagas. Mais-valia é um lucro, é um capital, não do trabalhador, mas sempre do burguês. Né? A ideia de que um trabalhador faz uma atividade em 8 horas, ganha um salário por causa dessas 8 horas, mas o seu salário no final do mês não equivale a 8 horas, que equivale somente a 6 horas. 2 horas ele trabalha de graça para o seu patrão. Isso é chamado de quê? De mais-valia. Mais-valia é hora extra? Não. Mais-valia, a hora extra tem, a hora extra tem remuneração, mais-valia não tem nenhum tipo de remuneração. Então é um produto, na verdade um trabalho que não tem nenhum tipo de remuneração em si. É um capital, não um trabalhador, sempre do burguês. E é claro, a mais-valia ela não acontece em qualquer relação de produção. Ela não acontece, por exemplo, num pequeno mercadinho, numa pequena panificadora, certo? Numa relação, por exemplo, entre empregada e patroa, não existe mais-valia. A mais-valia acontece assim numa relação grande, ampla, tipo modelo industrial, grandes conglomerados, aí você tem mais-valia, beleza? E por fim, gente, a ideia o que é chamado de ideologia. Funciona assim, o Marx ele vai dividir o mundo em duas partes. Infraestrutura, que são os modelos econômicos e materiais. Infraestrutura é a parte econômica e material de uma sociedade. Tá? E a superestrutura, que são os valores e as ideias. Quer dizer, o Marx diz o seguinte: como é que uma classe domina uma sociedade? Pela ideia da infraestrutura. Quem domina a infraestrutura de uma sociedade, domina toda a sociedade. Tá? Então a ideia de que infraestrutura são os modelos econômicos e materiais, a superestrutura são ideias, valores, política, religião, e na superestrutura que está o que? A ideologia. Que a ideologia é uma manipulação, uma desorientação, é como se fosse uma mentira dita muitas vezes que se torna verdade. Então são modelos, na verdade, de manipulação criados e feitos pela classe que é detentora dos meios de produção, que é a classe poderosa. A ideologia pode estar na religião, a ideologia pode estar no marketing, a ideologia pode estar no preço de um produto, ou seja, ideologias são marcas, são produtos, são manipulações, é marketing, é tudo aquilo que de alguma maneira engana e desorienta as pessoas. É isso, pessoal, é isso. Essa foi a nossa revisão, tá? Vai dar tudo certo. Tenha uma boa prova. Até mais. Tchau, tchau.